nasceu porque Deus fez um milagre. E para quem nem podia nascer, agora diz que o menino cresceu, e além de crescer, e Deus o abençoou. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você essa noite? Não era para você estar aqui, mas eu fiz que você estivesse aqui. Eu fiz você nascer. Eu fiz você estar aqui. E tem mais: você vai crescer. E eu vou te abençoar, diz o Senhor. Mas depois que ele cresceu e Deus o abençoou, é aqui que eu quero chegar. Agora já adulto, já homem, dono do seu próprio nariz, conhecedor e no domínio das suas faculdades próprias, da sua vontade, diz a Bíblia que um dia ele desce a uma das cidades dos filisteus, que era a cidade de Tímina. Quando ele está descendo para Tímina, olha para mim, ele está descendo para Tímina. No meio do caminho, diz a Bíblia, que ele é surpreendido por um ataque de um leão. E a Bíblia diz: um leão novo, que vinha rugindo, atacar a Sansão. Os irmãos sabem que na Bíblia Sagrada Jesus é um leão da tribo de Judá. O leão, a figura do leão tipifica Jesus, a sua autoridade, mas também a figura do leão tipifica o adversário das nossas almas, na sua fúria, no seu ímpeto para destruir as nossas vidas. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 5, ele diz que o adversário, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem ele possa tragar. A figura do leão também tipifica a fúria do nosso adversário. Veja que o leão que ataca Sansão, ele não pode ser a figura do nosso Jesus. Por quê? Porque esse leão que ataca Sansão, ele vai ser morto. Ele vai ser despedaçado e não vai viver mais. O nosso Jesus, que também é tipificado por um leão, ele morreu. Mas ao contrário do leão, no capítulo 13, o nosso Jesus ressuscitou. Este leão que ataca Sansão é uma figura do adversário. É uma figura da fúria do adversário, da sanha do inimigo. Irmão, preste atenção, não perca isso. É uma figura da força do adversário, do ímpeto do pecado que nos cerca, das ânsias, das cordas do pecado que está ao nosso redor. A Bíblia diz que nós precisamos deixar todo o embaraço e todo o pecado que nos rodeia. Escrito aos Hebreus. Há um aguilhão é corrente, há um aguilhão do pecado, há uma corrente, há uma força, e aquele leão representa tudo isso. Irmãos, não existe ninguém forte o suficiente. O pecado, quando entrou no mundo, ele arrasou com as nossas forças, arrasou com as nossas defesas, arrasou, irmãos, com as nossas fortalezas. Não existe ninguém forte o suficiente. As religiões místicas, elas querem ensinar que toda a força que nós precisamos está dentro de nós, que nós temos pseudos deuses em miniatura dentro de nós, que todas as forças que nós precisamos estão dentro de nós. Os livros de autoajuda, eles nos incentivam a fazer cócegas, entre aspas, no gigante que está adormecido dentro de nós, querendo dizer que tudo que a gente precisa é despertar essa força que está dentro de nós, e a gente vai resistir, vai vencer tudo.
Nós não precisamos de ajuda, e tudo que a gente precisa é se levantar, extrair de dentro aquilo que a gente precisa para resistir. Isso é uma grande mentira, porque a nossa força vem de cima, não vem de dentro de nós. Não existe ninguém forte o suficiente, olha para mim, irmãos, para brincar de super crente, para ficar na frente do pecado dizendo: eu sou forte, eu aguento, eu resisto. Não existe. As nossas forças foram minadas pelo pecado, e o pecado, ele se faz representar por este leão. O diabo se faz representar por este leão. Só que a Bíblia diz que quando, preste atenção nisso aqui que eu vou aplicar, quando o leão ataca o nosso homem, agora Sansão, para o matar, para o despedaçar, para acabar com aquele que é o milagre de Deus, e assim interromper o livramento de Deus que se iniciou. A Bíblia diz, naquele momento do ataque, olha para mim, o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E quando o Espírito do Senhor se apodera de Sansão, domina Sansão, enche Sansão, toma cada célula do corpo de Sansão, a Bíblia diz que o leão que vai contra ele também vai contra o leão, e ele, com as suas próprias mãos, ele rasga o leão de alto a baixo. E o texto diz, e é para você entender isso, quando o Espírito Santo se apodera de Sansão, ele rasga o leão de alto a baixo, como se fosse um cabrito. Sabe, irmãos, um dos maiores obstáculos dos nossos dias, na vida da igreja como um todo, é vencer o pecado. E por que é um obstáculo? Porque o pecado na nossa frente se faz apresentar como um leão feroz, mais forte do que nós. Existem práticas na minha e na sua vida que você não consegue desvencilhar-se, porque você acha que você é mais fraco, porque você acha que essa prática é muito mais forte do que você. Existem circunstâncias, práticas que você não consegue abrir mão, não consegue deixar de colocar os seus olhos, não consegue deixar de colocar as suas mãos, não consegue deixar de rescindir e todas as vezes tornar a fazer, porque para você aquela prática é muito mais forte do que você. É um leão que te atormenta, é um gigante diante de você. E deixa eu te dizer uma grande verdade. Na verdade, irmãos, o gigante é maior do que nós. Na verdade, o leão é mais feroz e até mais forte do que nós. Ninguém, nenhum de nós, vamos conseguir vencer este leão com as nossas próprias forças. Você não vai conseguir deixar de colocar os seus olhos naquilo que não agrada a Deus com a sua própria força, ainda que você tenha vontade de o fazer. Mas quando você quer fazer o bem, você faz o mal. Porque a questão não é vontade, porque Deus conhece a nossa vontade, mas muitas vezes quando a gente pensa em fazer, a vontade não é maior, não é mais forte do que o leão que nos afronta. Mas eu tenho uma receita de Deus para você. É isso que Deus trouxe você aqui para te dizer. Para de tentar vencer com as suas próprias forças. Para de tentar superar com as suas próprias forças. Sabe como você vai conseguir? A Bíblia diz: e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. Aí quando o Espírito do Senhor se apodera de Sansão,
O leão vira cabrito, irmão. Glória a Deus. Eu sei que você está entendendo. Você está abrindo a boca aí, está com sono, mas eu sei que você está entendendo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a perceber que o leão não é tão feroz assim. Glória a Deus, aleluia. Quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a perceber que o gigante não é tão alto assim. Quando você está cheio do Espírito Santo, você começa a perceber que a muralha não é tão alta assim. Agora, quando você está vazio do Espírito Santo, você não consegue dizer não às ofertas do diabo. Olha para mim. Quando você está vazio do Espírito Santo, você não consegue dizer não àquela roda miserável que só faz coisas que não agradam a Deus. Quando a minha geração, ela só precisa ser cheia do Espírito Santo. Só isso. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, o leão pode rugir, pode gritar, pode te querer amedrontar, mas para você, ele não passa de um cabrito. Quando você está cheio do Espírito Santo, a carne pode querer de todas as formas te levar a pecar contra Deus, mas a carne não é mais forte do que a presença do Espírito Santo na sua vida. O que a minha geração precisa é ser cheia do Espírito Santo. O que os meus pares precisam é ser cheio do Espírito Santo. Eu vim aqui inspirado por Deus para dizer para você que aqui dentro ninguém conhece ninguém. Aqui dentro você está de terno, está bonito, está cantando, está regendo, mas lá fora você não consegue dizer não ao pecado. Lá fora, quando o leão te ataca, você tem medo, você não consegue resistir a ele. Você pratica o que não agrada a Deus. O Senhor está falando para você, sabe o que é isso? É você que está vazio do Espírito Santo. Sabe o que é isso? É a presença de Deus que está fumegando na sua vida. Mas o Senhor te trouxe aqui, olha para mim, adolescente. O Senhor te trouxe aqui esta noite para dizer para você: quer vencer o pecado? Seja cheio do Espírito Santo. Quer vencer o leão? Aleluia. Quer dizer não às ofertas do adversário? Saia daqui revestido. Saia daqui revestido. Saia daqui cheio. Saia daqui cheia. A tua aparência não adianta nada. A tua beleza não adianta nada, meu filho. Esta gravata bonita não adianta nada se quando o diabo te oferta, você fala palavrão, você mente, você pratica aquilo que não agrada, não adianta nada. É só a presença do Espírito Santo, é só ela. Aí o Senhor te trouxe aqui para te encher. O milagre de Deus precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Eu fico pensando aonde a minha geração quer chegar com esta lacuna, aonde há um vazio espiritual, aonde essa minha geração quer ir. Se quando sai fora da igreja não consegue vigiar sequer um minuto,